Quem é que é vaso nas mãos do oleiro? Ih, só três só que é vaso. Quem é vaso na mão do oleiro aqui, gente? Glória a Deus, aleluias. Essa é a palavra que nós iremos abordar nesta noite. Que você venha estar atento àquilo que o Senhor tem para dizer para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então passamos a ler. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Vamos ler o versículo 4, quem puder, em nome de Jesus. Amém? Que o oleiro 2, 3. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Deus é bom, pode se sentar. Dia das Mães, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor, a qual nós iremos estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, ela nos fala a respeito do vaso, e a respeito do oleiro, e a respeito do barro. Amém? Que você esteja atento a essas palavras. Vaso, barro e oleiro. Eu creio que hoje, nesta noite, nós iremos identificar quem nós somos na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas que são barros e acham que é vaso. Tem muita pessoa que é vaso e acha que é barro. Mas temos o oleiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E qual nós lemos aqui no versículo 4, ele fala que ele estava fazendo ele estava fazendo o vaso. Amém? E quando o vaso estragou, o que ele fez? Tornou a fazer conforme era, bem lhe pareceu. Então vamos lá no versículo 1, para nós começarmos a adentrar na palavra do Senhor mais uma vez. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Olha como é que o capítulo 18 ela começa. Deus ele começa a falar com Jeremias, né? E ele fala assim com Jeremias, no versículo 2: Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Como nós falamos que o oleiro é o nosso Senhor Deus, então, para onde que ele está indo? Para a casa de Deus, do nosso Senhor. Amém? Desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quem crê aqui que nós estamos na casa de Deus? Amém? E o que é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, a palavra está nos falando, né? Que nós temos que ir à casa de Deus e nós temos que nos dispor a ouvir a palavra de Deus. Então, você não veio aqui essa noite às vezes para ouvir qualquer coisa. Você não veio em qualquer lugar, você não veio num acaso, em vão. Você está na casa do Senhor. Amém? Você está na casa do Senhor. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E quando nós estamos na casa do oleiro, olha o que a palavra de Deus ela nos fala lá no versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Quando a palavra do Senhor ela nos fala que desci à casa do oleiro, é muito interessante, porque poderia ter falado assim: fui à casa do oleiro, subi à casa do oleiro, mas não, ele fala desci. Então, quando ele fala que nós, né, estamos referindo a nós,
quando estamos na casa do Senhor, referimos a Deus, né, como oleiro. E quando fala que desci, é muito importante nós atentarmos a essa palavra. Que muitas pessoas, quando chegam na casa do Senhor, elas não entendem que às vezes nós temos que descer. Isso é sinônimo de obediência, humildade e... Me fugiu outra palavra, mas vai vir em nome de Jesus. Deus toca na mente. Né? Humildade. E nós temos que estar na casa do Senhor e descer. Porque se nós não descermos, né, se nós não nos despirmos de nós mesmos, o olheiro não tem como ele trabalhar no vaso. Se nós não tivermos um coração humilde, como diz lá em João, Lucas, Mateus, que, né, aquele que é humilde, né, de coração, herdará o reino de Deus. Então essa palavra nos refere a isso, a humildade para estar diante do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que descer. Quem entendeu aqui, amém? Eu acho que não entenderam. Quem entendeu? Então vou repetir de novo. Quando Deus ele nos chama para a sua obra, quando ele nos chama para estar na casa dele, quando ele nos chama para descer à casa do oleiro, ele requer de nós humildade. Tem muitas pessoas que às vezes não entendem porque o crente ele se ajoelha, porque muitas das vezes o crente ele pede perdão mesmo muitas das vezes sem ter errado. Muitas pessoas não entendem porque o crente às vezes triste, ele sorri. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E nós sabemos que isso é loucura para o mundo. As pessoas nunca vão entender a vida do crente, a vida do vaso, nas mãos do oleiro. Porque ele quer trabalhar em mim e em você. Mas isso requer que nós desçamos e que nós estejamos com o nosso coração humilde diante do Senhor. E que nós estejamos também dispostos a ser trabalhados. Por isso que a palavra nos diz que nós temos que descer. Nós temos que descer. Porque se nós não descermos, e se o olheiro não nos colocar na posição a qual ele quer, não tem como trabalhar. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes brigam, né? Estou na casa de Deus, as coisas não acontecem. Vou ao culto e nada tem mudado. Por isso que muitas pessoas às vezes ficam questionando a Deus. Basta que nós apenas desçamos e deixamos que o oleiro trabalhe em nós. Lá no 4, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro. Não esqueça, é barro, hein? Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis fala que Deus ele pegou o pó da terra e ele formou o homem. Então não é à toa que o oleiro se refere ao barro. Porque o vaso ele não pode ser de outro material senão do barro. Porque nós viemos do pó e o pó é o barro, amém? E nós voltaremos para o pó, como a palavra de Deus diz. E quando fala do barro, também fala que nós não somos nada. Que se o barro ele não estiver na mão do oleiro, para nada ele serve. Quem que já brincou com barro quando era criança? Eu brinquei muito, graças a Deus, tive infância. E muitas das vezes, quando chove, as pessoas ficam assim, nossa, está cheio de barro, tem que passar naquele lugar. E nem quer dar a volta, né? Tiver um outro lugar para passar, não pisar no barro, dá a volta. Então, um barro no chão não serve para nada. Mas agora um barro na mão do oleiro, ele serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. E ele que dá a forma, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E a palavra de Deus fala que ele foi moldando o barro, e a partir do momento que ele foi moldando o barro quebrou, se desfez.
Olha como que Deus ele fala conosco nessa palavra, que o barro, ele é maleável, mas dependendo do formato que ele está tomando, se às vezes ele não tomar a forma que o oleiro quer, ou às vezes se ele for para um caminho contrário à mão do oleiro, ele se desfaz, ele quebra. Mas como o barro, quem aqui já brincou com barro sabe que o barro, ao mesmo tempo que você faz uma bolinha, você pode fazer um, um pauzinho. Aí se você não quiser, depois você faz uma estrelinha, aí faz um bonequinho. Você pode fazer várias coisas, conforme ele é bem, como a palavra de Deus fala, conforme o oleiro achou bom fazer, ele fez o barro de novo. E quando eu estava lendo essa palavra, eu me recordei de Pedro. Porque Pedro, quando ele nega Jesus, e ele ali nega Jesus. E quando Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, você me amas? E Pedro fala: amo, Senhor. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, o Senhor sabe. Então apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Ele fala: o Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, ele tinha negado ao Senhor, e a partir daquele momento ele ficou triste com aquilo, e ele, né, teve uma angústia no coração, e ele teve ali, como se diz a história dele, mudada para um caminho negativo, porque ele já não fazia mais a obra do Senhor, ele estava, como se diz, em oculto. Até a volta de Jesus Cristo, e chegou até ele e falou assim: Pedro, levanta, faz a minha obra. Então, o Senhor, ele deu uma segunda chance para Pedro e fez de Pedro um vaso novo na mão do oleiro. Assim é na minha e na sua vida. Se nós ali reconhecermos o nosso pecado e nos arrependermos do nosso pecado, Deus ele faz de nós um vaso novo. Ele reescreve uma nova história para mim e para você, em nome de Jesus. E ali, a partir daquele momento, Pedro ele começou o seu ministério, ele começou a ganhar vidas e vidas para o Senhor. E quem conhece a história de Pedro sabe que ele foi uma flecha, como uma bomba nas mãos de Deus. Ele ganhou vidas e vidas para o Senhor. Antes dele ter negado ao Senhor, ele só apenas conhecia Jesus e fazia o que Jesus mandava. A partir do momento que Jesus ele reescreveu a história de Pedro, Pedro ele começou a fazer o ministério dele começou a caminhar de uma forma tão linda, mesmo Jesus não estando junto com ele. Ele sabia que Jesus ele estava junto com ele, mesmo Jesus ainda já tendo voltado para o Pai. E essa fé que nós temos que ter conosco todos os dias, sabendo que Jesus ele está conosco todos os dias, ele nos dá a oportunidade de recomeço, de arrependimento. E ao mesmo tempo eu me lembro de Davi, porque tem muitas pessoas que veem a vida de Davi e ali fala assim: não, mas Davi ele pecou demais, hein? Não, ele fez tantas coisas ruins, mas ele é o único homem que a Bíblia se refere dessa forma, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que a palavra de Deus se refere a Davi dessa forma? Porque Davi, quando ele pecava, ele errava, ele se arrependia e ele não cometia aquele pecado novamente. Ele não voltava a fazer a mesma coisa outra vez. Nós temos que aprender com Davi. Sabe, da gente falar assim: Deus me perdoa. Eu fiz isso, isso e isso, Senhor, mas eu não vou fazer mais. E dali para frente, prosseguir nos caminhos do Senhor. Para que assim nós também venhamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Olha que a palavra do Senhor diz lá no versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando a palavra de Deus ela fala a respeito de Israel, ela também está se referindo a nós, né? Porque nós somos, né, como se diz, descendência. Né? Nós somos o povo eleito de Senhor, como Israel. Aleluia, glória a Deus.
E ele fala assim: não podereis eu fazer com você como o oleiro fez, ó casa de Israel. Aí Deus pergunta para mim e para você nessa noite: será que eu não posso fazer como eu fiz aquele vaso? Será que eu não posso fazer com você, ó casa de Israel? Porque muitas pessoas às vezes está em Cristo, está na casa do Senhor, mas às vezes acha que não pode. Não pode mudar, não pode dar um passo, não pode ser usado nas mãos do Senhor porque acha que fez algo que desagradou a Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você se arrepender, se dispor às mãos do oleiro, ele vai te levantar, ele vai te usar conforme a vontade dele, em nome de Jesus. Quem crê que Deus ele pode mudar a história? Deus ele pode mudar a sua história. Deus ele pode fazer de você um vaso novo. Então se humilhe aos pés do Senhor. Se dispõe às mãos do oleiro. Deixa ele trabalhar. E quem já viu um oleiro trabalhar no barro? Gente, a coisa mais interessante é uma bolinha. E ali começa a rodar, a roda começa a rodar, ele joga um pouquinho de água, faz um buraquinho no meio e vai abrindo. Daqui a pouco ele faz assim com a mão, o negócio sobe. Daqui a pouco ele faz uma barriguinha assim. E assim somos nós. Às vezes dói um pouco, né? Deus ele amassa um pouquinho assim, aí dá uma ajustada assim, fala assim: ai, Senhor. Aí às vezes não tá bom, ele pega e fala assim, amassa de novo e começa a moldar de novo. Às vezes dói. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz assim, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então não há lugar melhor para estar senão nas mãos do Senhor. Será que seria melhor nós estarmos nas mãos de Satanás ou na mão de Deus? Na mão do oleiro ou na mão do destruidor? Na mão do oleiro, amém? E então, o que nós temos que fazer? Somente estar nas mãos do oleiro, na posição ao qual o Senhor quer para mim e para você. Às vezes dá vontade de sair da igreja. Às vezes dá vontade de abandonar tudo, chutar tudo, porque o oleiro ele está amassando, ele está moldando, está doendo, e a gente não quer aceitar muitas das vezes. Fala, Senhor, aí não, Deus, não toca aí não. Mas Deus ele quer, se ele está tocando é porque ele quer mudar a história, é porque ele quer trabalhar, ele quer fazer algo novo. E tem muitas pessoas que às vezes antes de ser moldado, quer pular fora da mão do oleiro. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer muito. Na hora que começa a amassar, começa a apertar, começa a estreitar, escapole das mãos do oleiro e volta para a mão do inimigo. E aí lá no versículo 7, olha o que a palavra nos fala. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha o que o Senhor ele fala conosco no versículo 8, no 7 e no 8. Ele fala assim: se eu falar para uma cidade que eu vou destruir, que eu vou acabar com ela, e se ela se arrepender, eu posso mudar de ideia. Olha como é que é interessante, olha o que Deus, a pista que Deus ele nos dá nesta noite. Ele fala assim: se você se arrepender, se você não continuar pecando, em vez de eu fazer o mal que eu prometi fazer a você, eu posso mudar de ideia e fazer o bem. Aí nós possamos ir lá em Jonas. Quando Deus ele manda Jonas pregar lá em Nínive. A palavra do Senhor fala que aquele povo era perverso e eles mereciam morrer. Aí Deus pega Jonas e fala assim: Jonas, vai lá e prega para o povo de Nínive. Porque se eles não se arrependerem,
eu vou acabar com aquela cidade. E Jonas, mesmo contrariado, mesmo tentando fugir daquilo que Deus mandou, sendo jogado no mar, engolido por um grande peixe e jogado na praia, ele vai lá e prega para aquele povo. E aquele povo, ele se arrepende, até o rei decreta ali um jejum, e todo mundo de pano de saco, e Deus se arrepende e salva aquele povo. Deus primeiro, ele fala que ia exterminar, ia acabar com tudo. E a partir do momento que o povo se arrependeu, ali Deus, ele mudou a história. E aí eu venho te dizer, não há caso perdido para Deus. Não há nada que Deus ele não possa fazer por mim e por você se nós nos arrependermos. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou condenado, eu pequei, eu fiz tal coisa, é grande demais para ser perdoado. Olha o que Deus ele nos fala no versículo 7 e no 8. Se um povo se arrepender, eu vou mudar de ideia a respeito do mal que eu ia fazer para aquele povo. Às vezes você pensa assim, mas é o meu marido, mas é meu filho, é a esposa, não sei o quê. Se você clamar, se você pagar preço, e se essa pessoa se arrepender, Deus ele vai salvar. Deus ele pode mudar a sua história. Deus ele pode fazer de você um vaso novo outra vez. Em nome de Jesus. E lá no 9, olha o que ele fala. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito que faria. Olha o que Deus fala nesses 2 versículos. Se eu mandar um povo fazer o bem, está falando para mim e para você, que é o povo de Deus. E esse povo não fizer o bem e fizer o mal, aquilo que eu prometi de fazer bem para eles, eu vou mudar de ideia e vou fazer o mal. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Se eles mandar eu e você fazer alguma coisa para ele, fala assim, não furtarás, não matarás, não darás falso testemunho, e por aí vai, os 10 mandamentos, e mais as promessas, e tudo aquilo que a palavra nos diz para nós fazermos. Se nós olharmos para essa palavra e falar assim, eu não vou fazer nada que essa palavra está mandando eu fazer, e de repente você escolher fazer o contrário à palavra, sabe todas as promessas que Deus ele nos prometeu, ele vai falar assim, não mudei de ideia, agora eu vou fazer o mal. É o que a palavra está nos dizendo. Então a palavra de Deus, ela mesmo fala que ela é como uma espada de 2 gumes, né? Então ela fala, se o povo mal se arrepender, eu mudarei a história desse povo. Mas se o povo que faz a minha vontade também fizer o mal, eu vou fazer o mal contra eles. Por isso que eu falei que nós temos que ser vasos entregues à mão do oleiro. Se ele mandar fazer, nós temos que fazer. Amém? Submissão. Nós temos que ser submissos ao Senhor. Submissão. Se a palavra nos manda fazer, que nós façamos. Se Deus ele prometer algo a nós, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, voltei para o final da fila, né? Porque às vezes Deus ele promete algo, nós fazemos ao contrário, aí, né, volta para o final da fila, porque Deus ele se arrependeu daquilo que ele prometeu e aí a gente perdeu a nossa bênção. Mas aí se nós, mesmos maus, fizermos o bem, Deus ele vai nos abençoar. Então, temos que ser um vaso. Às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes dá vontade até de picar o pé na Bíblia, né? Igual meu sogro fala, picar o pé na Bíblia e sair da igreja. Mas, quando Jesus ele prega lá em João 6, e ele dá uma palavra muito dura aos seus discípulos, e a palavra de Deus fala que toda a multidão que estava ao redor dele foi embora, só sobrou os 12. Era uma multidão muito grande. E aí Jesus ele olha para os seus 12 discípulos e fala assim, vocês também não vão?
Aí Pedro pula na frente e fala assim: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vidas eternas. Para onde nós iremos, irmãos? Para onde iremos? Se só o Senhor ele tem palavra de vida eterna para mim e para você. Para onde iremos? Se não para a casa do oleiro, se não para a mão do Senhor. Não tem outro lugar melhor para estar senão na casa de Deus. Não há Deus maior como o nosso Deus, como diz a música, né? Glória a Deus, aleluias. E Deus, ele também, na palavra dele, ele fala sobre outras duas cidades que foram condenadas à destruição, né? De Sodoma e Gomorra, que muitas pessoas conhecem. Porque o povo não se arrependeu. E Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, amém? Deus, ele contempla e vê o bom e o mal. Aquele que está fazendo a coisa certa e aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Mas, graças a Deus, nós estamos no tempo da graça, amém? E Ele é misericordioso para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, quem dera eu estar aqui falando para vocês. Quem dera nós. Estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui. Creio eu que eu estaria debaixo de 7 palmos de terra, porque se eu te falar com você, meu testemunho, de tanto que eu já aprontei, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a mão do oleiro, só Jesus para nos salvar, irmãos. Então entrega sua vida hoje. Fala assim: Deus, se eu não estou do jeito que o Senhor quer, faz de novo, Deus. Mesmo se doer, permaneça. Mesmo se incomodar um pouquinho, esteja no centro da vontade do Senhor. Porque dói. Dói. A gente olhar para trás e falar assim: Deus, eu vou conseguir permanecer aqui ou será melhor eu voltar para trás? Para trás quem anda é caranguejo, amém? Nós possamos permanecer nas mãos do oleiro, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Que nós possamos ser vasos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Chega de ser barro. Chega de ser barro, amém? Barro não serve para nada. Para nada serve. Agora um vaso nas mãos do oleiro, ele pode muitas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração. Às vezes você tem tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos. E às vezes você ainda está como barro. E como eu disse, não tem como usar o barro. Aí você fala assim: Deus, me faz um vaso novo. Um vaso sem trinca, sem imperfeições. Para que na hora que o Espírito Santo for derramado dentro desse vaso, ele venha se manter lá dentro. E na hora certa ele há de transbordar e alcançar cada uma daquelas pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, oremos em nome de Jesus. Querido e bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos instrui a sermos como vaso nas mãos do oleiro. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ter um coração humilde, entregue ao Senhor, submissos à Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu sei que muitas pessoas aqui podem estar como barro, mas às vezes tem muitas pessoas que estão aqui que já são vasos, ó Deus. Creio eu sim, Deus, que cada um aqui, Deus, precisa ser moldado de alguma forma. E eu creio que cada um aqui há de ser usado como um vaso forte nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos, Pai, colocar essa palavra em prática. Que nós não venhamos estar, ó Pai, somente
Pai, aqui nessas quatro paredes, mas aonde quer que o Senhor nos levar, Senhor, que nós possamos ser um vaso usado nas mãos do Senhor, Deus, para alcançar vidas, para que outros barros venham ser vasos também, Pai, assim como Jeremias era vaso, e ele pregou ali para aqueles barros, ó Pai, que era o povo de Israel, para que eles pudessem ser também vasos nas mãos do Senhor, que assim venhamos ser nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, vasos, ó Deus ali, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para ser usados, para ganhar outras pessoas para o reino do Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que nada adianta, Pai, nós estarmos somente aqui, Deus, sendo ouvintes da Tua palavra. Estamos aqui, Deus, sentados aqui, Deus, sem fazer nada para o Senhor. Mas que nós venhamos ser usados, ó Deus, conforme agrada ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ali ser como ferramentas, ó Pai, em Tuas mãos. Para que nós venhamos alcançar, ó Pai, cada um dos nossos familiares. Que eu creio que cada um que entrou aqui nesta noite, Pai, tem problemas, tem dificuldades, mas que nós venhamos deixar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos do oleiro. E que o Senhor venha nos fazer um vaso novo nas Tuas mãos, e que nós venhamos ser usados para ganhar vidas e vidas para o Senhor. Que eu creio que aqui tem profetas do Senhor, que eu creio que aqui o Senhor há de usar cada um que aqui entrou nesta noite, que a Tua palavra não seja em vão, Pai, que cada um que entrou aqui nesta noite venha sair de maneira transformada, maneira diferente, em nome de Jesus, ó Pai, crendo, Pai, que só o Senhor pode fazer um milagre ao qual nós necessitamos, em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos estar aqui, Deus, prontos para fazer aquilo ao qual o Senhor ordena. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos crer na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós venhamos crer, ó Pai, nos caminhos do Senhor, que são mais altos que os nossos. Que nós venhamos crer, ó Pai, nos pensamentos do Senhor, que são mais altos que os nossos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós, ó Pai, todo eu. Tira de nós, ó Pai, toda soberba, toda altivez, tudo aquilo que não provém do Senhor. E nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos ter um coração humilde, Senhor, diante do Senhor. Para que assim, Pai, nós venhamos alcançar, ó Pai, o Teu reino e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Usa nós, Pai, para ganhar, Pai, cada um dos nossos. Usa nós, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para ganhar a nossa vizinhança. Usa-nos, ó Senhor, para ganhar, ó Pai, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser um vaso que carrega um bom azeite, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos carregar, ó Pai, um azeite, Pai, que venha a ser transbordado ao ponto, Pai, de alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta noite. Nós venhamos ser praticantes da Tua palavra. Vaso novo em Tuas mãos, ó Pai, que venham ser nós nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. Glória a Deus, aleluias. E as palmas glorificam e louvam o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração, amém.